Oi, amados, tudo bem? Blogueiras da Globo Lixo tenta encurralar nosso futuro presidente Flávio Bolsonaro com perguntas que ninguém merece e toma uma lapada tão grande que faz jornalista cancelar a entrevista. Veja. Começo perguntando a avaliação que o senhor faz da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde, Júlio, Otávio, Malu, a todos que nos assistem. Olha, pelo menos um primeiro passo para a gente começar a pensar em fazer justiça não só com o presidente Bolsonaro, mas com centenas de outras pessoas que, no nosso entendimento, não deviam estar passando pelo que estão passando. É uma decisão, como é que eu classificaria assim, exótica, né? Porque ela traz mais uma inovação, uma prisão domiciliar humanitária provisória. Isso não existe na legislação e me soa um pouco contraditório esse aspecto, porque se parte do princípio que ele está tendo uma domiciliar humanitária, porque o local onde ele está há um risco de agravamento do seu quadro de saúde, ele vai para casa para tentar melhorar esse quadro de saúde, quer dizer, daqui a 90 dias, se a saúde dele melhorar, ele volta para o lugar onde a saúde dele estava piorando. É uma coisa que eu não consegui compreender ainda, a não ser as razões políticas, porventura citadas aqui agora pela Malu. Vocês vejam que não trata-se de um processo normal. Tudo que nós gostaríamos é que ele fosse julgado não pela capa do processo, mas pelas acusações que foram feitas com relação a ele. E aí, na verdade, ele foi julgado e condenado pelos seus inimigos, uma pessoa inocente condenada, porque era o Bolsonaro e não queriam mais ele disputando uma eleição presidencial. Essa que é a realidade. O senhor mesmo admite que a Papudinha é um lugar limpo, ele está numa cela sozinho, tem um espaço ao ar livre, tem uma cozinha, tem um banheiro, é um lugar digno, como o senhor bem coloca, e muito diferente da situação dos presídios brasileiros. O senhor também citou a prisão humanitária para ele e falou de outras pessoas que também mereceriam um benefício. O partido do senhor e o senhor mesmo têm um discurso muito contra os direitos humanos no que diz respeito à segurança, senador. Não é uma contradição agora ser favorável à prisão humanitária? Não, de forma alguma, Júlia, porque para mim está muito claro, o processo que ele respondeu foi um processo político. A imprensa inteira, o Brasil inteiro já sabia o resultado do processo muito antes dele começar. Por quê? Por causa de quem o julgaria. Ele foi julgado pelos seus inimigos. Não preciso lembrar para vocês aqui, 3 pelo menos, que estão ali, que eram o ex-advogado Lula, o ex-ministro da Justiça do Lula, que disse que o Bolsonaro é o demônio na terra, e o próprio relator, que é um inimigo público declarado. Todos sabem, quem tem bom senso sabe, que ele jamais poderia ter sido julgado por essas pessoas, mas as coisas vão acontecendo no Brasil. Quando é contra o Bolsonaro, tudo bem, é defesa da democracia. Agora, quando começa a acontecer de forma genérica, quando a exceção passa a virar uma regra, aí todo mundo começa a refletir se ele já não foi longe demais, já não está na hora do ministro Alexandre de Moraes voltar a tomar decisões dentro da Constituição e dentro da lei, porque até aqui foi legal, foi contra o Bolsonaro, a partir daqui já está ameaçando jornalistas, ameaça repórteres. Isso a gente não pode admitir, nem para Bolsonaro e nem para a imprensa. Então, isso sim é algo que a gente tem que levar em consideração, porque faz uma comparação, Júlia, de que nós defendemos punições duras para marginais, para pessoas que estupram, que matam e tal, que passam por um devido processo legal, que tem são investigados por pessoas isentas. Agora, com o Bolsonaro foi tudo diferente. Mas, às vezes, além de ser julgado pelos seus inimigos, o próprio relator fazia, às vezes, de Ministério Público, escolher quem eram os policiais que iam fazer a investigação. Se o relatório ficava ruim, ele mandava voltar. Quer dizer, é uma coisa que tomava medidas e conduzia o processo de uma forma que não é a forma que um juiz deve conduzir. Então, uma série de peculiaridades, porque quando usadas contra o Bolsonaro foram aceitáveis. Então, a gente vai sempre defender esse ponto de vista, que o presidente Bolsonaro nem deveria ter sido condenado, porque, no nosso ponto de vista, não cometeu absolutamente nada de errado. Tá, então, quem passa pelo devido processo legal, quem é julgado por juízes imparciais, quem tem um inquérito que foi onde provas foram produzidas de indícios, de autoria, de materialidade, tudo, é uma coisa. E não é o caso do presidente Bolsonaro. Acho que cada dia que passa fica mais claro para todo mundo. Senador, a gente sabe... Senador, Desculpa. Obrigada pela sua presença aqui na Globo News e até a próxima vez. Malu, não quer continuar essa pergunta, Malu? Não, está resolvido. A Júlia que manda, obrigado, senador. Não, desculpa, Malu, eu não vi. Não. Senador, obrigada pela sua presença aqui e até a próxima. Bom trabalho.